Muito bom dia a todos os ouvintes da Igreja Evangélica da Paz. Essa é uma live promovida pela igreja que fica situada à rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de falar da sua palavra, de aprender com Deus como nós devemos proceder neste mundo, principalmente nestes últimos momentos que estamos vivendo. É o chamado final dos tempos. Tudo converge para isso. Estamos aguardando o retorno de Jesus. Essa é a nossa esperança. Esse é o desejo da igreja, que é a noiva de Cristo. Estamos esperando esse noivo para estarmos unidos com Ele eternamente. E queremos, então, para iniciar esse nosso momento de meditação na palavra, nada mais importante do que falarmos com Deus, estarmos ligados, intimamente ligados com Ele. Então, você que está ouvindo essa live, que se puder, feche os seus olhos, fique sem ter a distração das coisas ao seu redor. Por isso você fecha os olhos, para se concentrar em Deus. E se você não pode, eleve seus pensamentos. Fique com a mente voltada para Deus, buscando saber qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Deus, muito obrigado, Paizinho, Pai eterno, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de falarmos da sua palavra, de buscarmos a sua face, entendendo que precisamos de Ti em todo o tempo. Sem Ti nada podemos fazer, nada podemos conquistar se não for da Tua vontade. Pai, abençoa, Senhor, os ouvintes. Abençoa cada lar, Senhor, cada pessoa que está buscando a Tua face, que está buscando o Teu conhecimento, a Tua sabedoria. Os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Precisamos de Ti, Senhor. Abençoa esse momento e esta meditação. É o meu rogo, Senhor, o meu clamor, que é feito em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema de hoje, para alguns pode ser até engraçado, é din-din. Sim, essa palavra que é um diminutivo e é uma forma assim engraçada de falar, é uma forma até infantil. E eu procurei trazer esse título leve, até alegre, porém o tema é muito sensível, é muito delicado. Então nós vamos falar hoje sobre dinheiro. Exatamente, dinheiro. Vamos meditar sobre o que é isso na nossa vida. Como tratamos desse assunto quando se trata do dia a dia, de decisões, muitas decisões que vão ter resultados eternos. Então, din-din. E para tratar desse assunto, eu tenho como texto base 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que fala assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor do dinheiro é a raiz, é a origem de toda a espécie de males. Vejam só, é bem difícil
né, quando a gente fala do dinheiro dessa forma. E o que tem acontecido é que o dinheiro tem sido o grande Deus deste século. Deus em letra minúscula. Letra maiúscula, só o nosso Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, inclusive do dinheiro, das riquezas. Ele é o Criador de tudo. Agora, em relação ao dinheiro, ao din-din, ele tem sido adorado. Pessoas têm se casado por dinheiro, têm se corrompido por dinheiro, têm matado por dinheiro, têm vendido seu futuro por dinheiro, vendem até seus filhos por dinheiro. Isso é muito sério, né? Um título tão suave, tão engraçadinho, mas o assunto é sério. O assunto é difícil. O assunto é importante. Porque tudo envolve dinheiro. Jesus chamou o dinheiro de mamon e de senhor. Na verdade, mamon não é um deus, nem uma pessoa. Mamon é uma palavra que tem origem no aramaico, que significa a personificação da riqueza, como se ela fosse alguém. Então não é uma pessoa, mas é a personificação. E Jesus fala lá em Mateus, Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Não dá para servir a Deus e a Mamon, que é a personificação do dinheiro, das riquezas, dos bens. Não dá. Então, o dinheiro em si não é uma maldição, ele é uma bênção. Mas ele só é bênção quando ele é adquirido honestamente, corretamente, com seu próprio suor, com seu empenho. O dinheiro, ele é o resultado de um trabalho, de algo conquistado. E quando você luta por alguma coisa, por isso, você se beneficia, aquilo se torna uma bênção. Agora, eu vou dar até um exemplo, né? Lá em casa, eu não posso fazer algumas tarefas, porque eu tenho uma deficiência na perna. Então, as partes altas que precisam ser limpas em casa, meus filhos me ajudam. Sobem nas escadas, limpam aonde eu não alcanço. E é engraçado que quando são eles que limpam, momentos depois eles falam, olha, não suja, não faz fritura. Eles tomam um cuidado maior. Porque o resultado daquela limpeza demandou esforço, suor, empenho. Então, quando você conquista um bem, um dinheiro, você tem que tomar cuidado, porque você se esforçou para aquilo. Agora, um dinheiro mal adquirido, por qualquer forma ilícita, aquilo vai fácil. Não houve esforço no ganho. O que vem fácil também vai embora fácil. A pessoa que trabalhou para conquistar algo, ela sabe o valor de cada gota de suor para que aquilo fosse adquirido. Então, o dinheiro, os bens, as riquezas conquistadas honestamente são bênção e não maldição.
Porque lá em Provérbios 10:22, fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, quando Deus abençoa a vida de alguém, Ele enriquece, traz coisas a mais para essa pessoa. Essa pessoa é natural que adquira alguma coisa. Por exemplo, os cristãos, as pessoas quando se convertiam ao cristianismo, muitos homens deixavam de gastar o seu dinheiro com bebidas, com farras, com jogatinas. E aquilo que eles gastavam de forma errada trazia benefício para sua família. Então a família, de certa forma, ficava melhor, com uma condição melhor. Você pode ver que uma pessoa onde o pai é, por exemplo, um alcoólatra, o dinheiro chega e o dinheiro vai. E a família passa necessidade, passa privação. Mas a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, mas e aí? Como que esse dinheiro, que deveria ser uma bênção, se torna maldição? Quando o dinheiro, o problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. Isso quem falou foi o pastor Hernandes Dias Lopes. O problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. Nós sermos dominados pelo dinheiro. Passar uma vida inteira buscando, lutando e só o foco é só aquilo. Esquece do resto. Um homem que fica trabalhando, esquece da sua família. Esquece de ter um momento de lazer, de descanso. Esquece de ter uma vida mais leve. Passa a ter problemas psicológicos, passa a ter problemas físicos, estresse, estafa. Muitos homens sofrem de ataque cardíaco por excesso de trabalho. Mulheres também, cobiçosas, só trabalho e esquecem de cuidar da sua casa, dos seus filhos. Aí está ali com uma casa com conforto, cheio de bens, e os filhos perdidos. Os filhos estranhos dentro de casa. Vale a pena lutar tanto por esse dinheiro e perder algo tão precioso? Algo valioso que é a vida da sua família? E a sua própria vida que se perde? Quando você olha para trás, o que você conquistou? É eterno? Então, o dinheiro ele precisa ser nosso servo e não o nosso patrão. O dinheiro deve andar no bolso e não dentro do coração. Quem serve a Deus deixa de gastar seu dinheiro naquilo que não é pão. Deixa de gastar com luxúrias. Luxúrias são gastos extravagantes. Um exemplo de luxúria é gasto. Quer ver uma bolsa que custa o preço de um aluguel de uma pessoa pobre. Uma bolsa, com aquela bolsa você vive um mês inteiro numa casa. Um carro que custa o valor de uma cirurgia gravíssima, seríssima. Então você vê que alguns valores são gastos muitas vezes com coisas que vão embora, que acabam. Então, muitas vezes, corrupção, injustiça, exploração estão intimamente ligadas ao amor ao dinheiro. Então, pessoas
se corrompem, praticam injustiça, exploram o mais pobre, porque quer adquirir, quer acumular. Não é questão de adquirir, porque é legítimo você buscar coisas boas para você, não é essa a questão. Mas quando você acumula com usura, quando você acumula mais do que você pode usar. Lembra do tio Patinhas? Desenho? Aquele pato rico sentado num monte de dinheiro, ele toma banho no dinheiro, ele se deleita. Quando ele está muito estressado, ele vai para a sua caixa forte e fica ali mergulhando no dinheiro. Ele não usa, ele acumula. Então, não é incorreto você buscar um salário melhor, você com estudo, capacitação, com o seu empenho, você lutar por uma posição melhor, conquistar coisas para o conforto da sua família, não é ilícito, é legítimo isso. Mas acumular de forma incorreta, aceitando suborno, prejudicando as pessoas, é isso que é o perigo. Quando o dinheiro deixa de ser um meio e passa a ser um fim na vida da pessoa. A pessoa só quer pensar em dinheiro. Deus estabeleceu muitas leis justas, só que os homens foram corrompendo essas leis. Eu não vou ler agora, mas em casa você pode ler Deuteronômio 17, de 8 a 13, Êxodo 18, no versículo 21, Levítico 19, versículo 15, Isaías 33, versículo 15, Amós 5, do versículo 12 ao 13, falando sobre leis corretas para benefício do povo. Mas homens foram corrompendo. Juízes foram trazendo leis injustas que beneficiavam o rico e prejudicavam o pobre. Onde o rico chegava e corrompia os juízes com dinheiro, com bens, para que ele fosse benevolente com o seu lado, prejudicando a pessoa que foi procurar a justiça, o que é justo, o que é correto, porque a pessoa se sentiu lesada, prejudicada, foi buscar justiça. Só que aqueles que deviam fazer justiça estavam prejudicando, ganhando subornos, dinheiro e corrompendo as leis justas que Deus havia determinado para o seu povo. O povo mais humilde começou a perecer, começou a penar, a sofrer por causa dessas leis injustas. E aí, aquele tribunal que tinha que trazer justiça, trazia injustiça. E muitas pessoas foram ficando muito ricas com essa corrupção. Só que tem um detalhe. Pessoas muito, mas muito ricas, elas não têm paz. Elas têm medo de perder o dinheiro que conquistaram. Fica com aquela insegurança, aquele pavor. Aí fica com aquele apego. Elas desconfiam das pessoas que se aproximam dela. Será que estão se aproximando de mim porque gostam de mim ou por causa do meu dinheiro? Começa a ter dúvida das amizades. Nunca tem certeza se a mulher ou o homem que escolheu para se casar está ali por amor verdadeiro ou se é por causa do dinheiro. Tem medo de sequestro.
Ai, vão me pegar e pedir dinheiro pela minha vida. Andam com seguranças, carros blindados. Muito medo, porque tem muito dinheiro. Falta tranquilidade. Então, sem paz, essa pessoa não aproveita essas riquezas plenamente. Usufruem, sem dúvida, de muitas coisas, muitos bens, muitos luxos, mas sem paz, sem tranquilidade, sem um sono repousante, você não consegue aproveitar o que conquistou. Prejudicam as pessoas que os ajudaram. A pessoa com muito dinheiro muitas vezes fica arrogante, nariz empinado, olhando os outros de alto a baixo, menosprezam as pessoas. Então, é um caminho muito perigoso da soberba. E aquele que está no alto, muitas vezes a queda é violenta. A revista Forbes, americana, ela apontava as pessoas ricas, mais ricas. E uma coisa que foi se percebendo ao longo dos anos é que muitas pessoas que na época eram ricas, passado alguns anos, não eram mais. E muitas dessas pessoas tiveram um fim triste, como suicídio. Pessoas que, quando perdem suas riquezas, ficam sem chão, porque a vida delas toda era pautada naquilo. Quando tirou aquilo, tirou a razão de viver. O coração delas estava na riqueza. Quando tirou aquilo, sem coração, você morre. Para de circular. O sangue, estou falando um sangue imaginário, né? Que circulava era da riqueza. Tirou o coração, a pessoa acabou seus batimentos, acabou a pulsação, a motivação e se suicidam. Triste, muito triste. Uma pessoa pobre que adquire uma riqueza é uma coisa muito boa, mas uma pessoa rica que perde sua riqueza, os traumas ficam violentos. A pessoa fica assim numa situação que demora para se reerguer. Então, existem pessoas que prejudicam outras. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala muito de jornaleiro. Jornaleiro é uma pessoa que trabalha pelo dia. Era muito comum, e até hoje na roça, existem pessoas que se colocam ali em determinados locais para serem chamados para um emprego daquele dia. Pessoas que não têm um emprego fixo e vão a determinados locais onde os empregadores buscam trabalhadores para aquele momento, para aquele dia. É uma jornada. E no final do dia, aquela pessoa recebe o salário do dia. Então é chamado jornaleiro, que trabalha por uma jornada. Então a pessoa vai, trabalha aquele dia todo, recebe, e muitas dessas pessoas trabalham para chegar em casa, já passar num mercadinho, comprar comida, porque sua família precisa ser alimentada naquele dia, e não tem. Então tem textos na Bíblia onde falam de pessoas que roubavam, diminuíam o salário dos seus jornaleiros, pessoas ricas que tiravam o lucro justo das pessoas humildes que trabalhavam naquele dia para poder comer. E essas pessoas roubando do pobrezinho.
Deus abomina isso. Deus odeia o rico que faz isso. Quando Deus determina, tudo é permissão de Deus. Quando Deus dá um dinheiro para um rico, Ele espera que o rico saiba usar bem esse dinheiro. Mas quando ele usa com usura, com cobiça, prejudicando o pobrezinho, virá uma sentença muito séria para essa pessoa. Porque Deus defende o pobre. Ele cuida do pobre. Então, a riqueza mal adquirida destrói o caráter. Veja lá em Provérbios 22, versículo 1. Provérbios 22, versículo 1. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Um bom nome é melhor do que as muitas riquezas. Só que uma riqueza mal adquirida, ela destrói esse bom nome. Vocês imaginem uma pessoa corrupta. Uma pessoa corrupta que adquiriu muito dinheiro, mas manchou o seu nome. É uma pessoa que não tem sossego num restaurante, não tem sossego na rua. A pessoa passa e é apontada, recebe xingamentos, afrontas. Melhor é ter um bom nome do que as muitas riquezas. Um bom nome é orgulho, é honra. Agora, conquistar uma riqueza lesando as pessoas, prejudicando, corrompendo e sendo corrompido, é vergonhoso. Não venda a sua consciência por dinheiro. Não venda. É melhor o pouco com honra do que as muitas riquezas com corrupção, mal adquiridas. O rico, ele deve ser generoso. Quando Deus dá a riqueza para o rico, para uma pessoa, Ele espera que essa pessoa seja generosa, que ela reparta, que ela abençoe as outras vidas, que ela, por onde passa, seja aquela pessoa que traz alegria, que traz conforto. Uma pessoa que é vista com bons olhos. Olha, aquela pessoa tem muitos bens, mas todos que chegam até ela são abençoados. Ninguém sai de mãos vazias ou com a barriga roncando. Isso é o que Deus deseja quando Ele põe riquezas na mão de um homem. Só que quando Ele põe a riqueza nas mãos de um homem que não faz o que Deus quer, não pense você que ele vai ficar sem punição. A punição vem. E vem de forma terrível. Agora, e uma pessoa pobre? Ela também pode amar ao dinheiro? Sim. Ela não tem o dinheiro, mas ela ama. Ela faz qualquer coisa por dinheiro. A pessoa não precisa possuir o dinheiro, mas no seu coração ela tem o amor do dinheiro. Ela passa dias e noites pensando em como adquirir dinheiro. E para isso ela faz qualquer negócio. Ela rouba,
ela mata, ela vende seu corpo, ela vende seus filhos. Pessoas que vendem seus filhos. Pessoas pobres, paupérrimas. E algumas até colocam justificativas dizendo: eu estou vendendo meu filho para que ele tenha uma vida melhor. Não. Não faça isso. Você não sabe o fim que vai levar seu filho. Quantas crianças estão assim, penando, passando por situações terríveis, com pais que venderam seus filhos. Inocentes às vezes, mas no fundo, receberam dinheiro. Tinha o amor do dinheiro no seu coração. Porque uma pessoa, mesmo sendo pobre, quando ela coloca a sua confiança em Deus, Deus não desampara. Deus não desampara aqueles que o buscam. Salmos 37, 25, olha o que diz. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O justo aqui não é uma pessoa justa, correta, não é essa a questão. O justo é uma pessoa justificada. E nos dias de hoje, quem é justificado? É aquele que aceita o sacrifício de Jesus, que recebeu a justiça de Deus na sua vida. E o salmista aqui fala que ele foi moço, ele foi jovem. Agora ele já está velho, ele tem muita experiência de vida. E ele nunca viu desamparado o justo, aquele que buscou a presença de Deus, que buscou, nos dias de hoje, a presença de Jesus, deixou Jesus morar dentro da sua vida e recebeu o Espírito Santo e é orientado. Mesmo o pobre, ele confia em Deus. E Deus não deixa passar necessidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aquele que confia no Senhor, ele recebe o pão de cada dia. Seus filhos não vão passar necessidade. A pobreza não é justificativa para você cometer crimes, para você fazer algo terrível. Não justifica. Confie em Deus, porque Deus criou tanto o rico quanto o pobre. Muitas pessoas Deus deixa na pobreza para que ele confie dia após dia no Senhor. Esteja ali aos pés do Senhor buscando a sua presença. Porque sabe que se ele desse riqueza para essa pessoa, ela se corromperia. Homens pobres que têm ali a sua esposa, que é fiel, que está ali junto, se recebe um grande dinheiro, não consegue administrar aquilo e deixa o dinheiro tomar conta do seu coração. E aí aquela esposa correta, simples, mas justa, já não é o suficiente. Ele começa a desprezar e vai buscar uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais bonita, aparentemente mais bonita, porque a beleza da mulher está no seu comportamento, no que ela é por dentro. Se um homem quer uma sua esposa bonita, invista nela. Não existe pessoa feia, existe pessoa maltratada. Pode ver que às vezes a pessoa não é desprovida de uma beleza natural, mas quando ela está bem arrumada, maquiada, bem vestida, ela fica com uma certa beleza, fica atraente. Então não se engane. Muitos homens trocam a sua esposa
por ilusão. Aquela pessoa vaidosa que está ali, quando vai ver no dia a dia, era mais desprovida de beleza do que a sua esposa anterior. Ou vice-versa, mulheres que, quando têm riqueza, se corrompem, deixam de ter aquele coração puro, singelo, temente, como foi falado no começo, 1 Timóteo 6, falando, se desviaram da fé pelo amor do dinheiro, deixaram a sua fé pura e simples e foram atrás de ilusão, porque o dinheiro é temporal. As riquezas, os bens, têm um tempo, mas a vida, a alma, ela é eterna. Não corrompa a sua alma por uma coisa tão temporária, tão ilusória quanto o dinheiro, que um dia você tem, no outro você não tem mais. Então, como nós falamos, quando a riqueza vem, é para que seja feito o bem. O rico precisa fazer boas obras, ser generoso, repartir. A alma generosa prosperará. Quando a gente poda uma planta, quando a gente corta, tira aquelas folhas velhas, a planta vem com mais força, mais vigor. O fruto vem mais gostoso, mais bonito, vem mais rápido. Então, uma pessoa rica, quando ela reparte, quando você poda um pouquinho, vem mais. Daquilo que ele, quando ele dá, vem mais bênçãos para ele e ele pode repartir mais. Então, por que o mar morto tem esse nome? Porque é um mar que ele só recebe dos seus afluentes, ele não dá. E aí ele vai ficando morto, seco, salgado ali. Agora, o Rio Jordão é um rio que tem muita vida, porque ele recebe e ele dá, ele recebe e dá. A água flui, tem peixe, tem vida. A água está fresca sempre. Então, o dinheiro, ele é para benefício. Invista, por exemplo, nas coisas que são eternas. Por exemplo, na salvação de vidas. Quando você dedica as suas ofertas para missões, para que mais pessoas ouçam o Evangelho, isso é um benefício. Então, como nós falamos, tudo o que nós possuímos, que adquirimos, é dado por Deus, para nosso benefício. Eu vou ler agora para vocês, para terminar, para que vocês tenham em mente o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Está em 1 Timóteo, vejamos, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 em diante. Veja, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Não dá para carregar as riquezas no caixão. Morreu, você não vai levar nada, não tem gaveta no caixão. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Seja satisfeito com o que você tem. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. O laço aqui é armadilhas.
que submergem os homens na perdição e ruína. Pessoas que buscam a todo tempo, em toda hora, o dinheiro, as riquezas, começam a se corromper e caem em perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram, passaram por ele, pelo seu corpo, a si mesmos, com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita, luta, a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então você veja o que a Bíblia orienta. Seja contente com o que você tem. Se você tem muito, reparta. Se você tem pouco, seja satisfeito com o que Deus tem te dado e sem preguiça, com legitimidade, busque melhoria. Estude, se capacite. Você levante um pouco mais cedo, faça um pouquinho a mais, mas não deixe as coisas que têm importância. Não deixe sua família, não deixe seus filhos, não deixe o que é importante buscando riquezas. Seja contente com o que você tem e busque com inteligência, com equilíbrio, progredir. E Deus vai abençoar a sua vida. Mas não deixe o dinheiro ser o seu Deus, ser Mamon na sua vida. Mamon, a personificação do dinheiro. Não deixe ele ser um Deus para você, mas deixe Deus preencher a sua vida e te acumular de bênçãos. Deus abençoa. Ele não vai deixar você passar necessidade. Busque a Deus em todo o tempo. Deus te sustenta e Ele não te abandona. Ele deixa, estude a sua Bíblia, que você vai ver as promessas de Deus para aqueles que o buscam. Deus é Deus, soberano, eterno e tem o mundo em suas mãos. Tudo está no controle dele. Tudo é permissão dele. Que você possa ter esse entendimento sobre as riquezas, os bens, o din-din que Deus dá, que também criou o dinheiro para nosso sustento, mas ele não pode dominar o nosso coração. Espero que essa meditação faça sentido na vida de vocês e que vocês possam fugir dessa idolatria e confiar somente no Deus eterno, para que a sua alma não se perca. Que Deus abençoe a vida de vocês em todas as áreas. Amém.